Desde os primórdios da humanidade, Deus tem falado ao coração dos homens, e poucos exemplos são tão marcantes quanto a história de Sara e Abraão. Uma história de espera, de promessas e, acima de tudo, de decisões que mudaram para sempre o curso da história. A história de Sara, a mãe de Isaac, é uma narrativa rica e significativa encontrada no livro de Gênesis, nas Sagradas Escrituras. Sua jornada começa com um aspecto importante: sua genealogia, que é um fio condutor que conecta essa mulher notável a seus antepassados e à história do povo de Deus. Sara, cujo nome original era Sarai, era filha de Taré e esposa de Abraão, ou Abrão, como era conhecido anteriormente. Ela nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade situada na região da Mesopotâmia, onde a idolatria era comum. O pai de Sara, Taré, era idólatra, mas Deus o chamou para sair da sua terra e ir para a terra de Canaã. Esse chamado divino marcou o início da jornada de fé de Abraão e, consequentemente, de Sara. Sara, juntamente com Abraão e seu sobrinho Ló, obedeceu ao chamado de Deus e iniciou a jornada em direção à terra prometida de Canaã. Confiança em Deus em todas as estações da vida. Assim como Sara confiou em Deus mesmo em sua velhice, podemos aprender a depositar nossa confiança no Senhor em todas as fases da vida, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Deus chamou Abraão e lhe prometeu que seria pai de uma grande nação. Uma promessa grandiosa, mas que, a princípio, parecia impossível. Sara era estéril, e os anos passaram sem que a promessa se cumprisse. O tempo passou e, com ele, a esperança foi sendo provada. Quantas vezes em nossa vida sentimos o mesmo? Olhamos para nossos sonhos e promessas e nos perguntamos: será que realmente vai acontecer? O tempo nos desafia, as dúvidas crescem e muitas vezes tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Foi o que aconteceu com Sara. Seja também um instrumento de bênçãos na vida daqueles que a cercam. Assim como Sara foi bênção ao dar à luz Isaque, você pode ser uma fonte de encorajamento, amor e esperança para sua família, amigos e comunidade. Lute contra o desânimo com fé. Acredite que Deus está agindo mesmo quando não o vê claramente. Lembre-se que sua presença nunca o abandonará e sua fidelidade é alicerçada em amor. Aprenda com Sara o poder da oração intercessória. Ore por seus entes queridos, clame pela vontade de Deus em suas vidas, crendo que Ele é poderoso para agir em resposta às suas súplicas. Enfrente suas dúvidas com fé, sabendo que é normal questionar, mas que Deus está pronto para lhe revelar sua sabedoria e verdade quando buscar sua direção em oração e na sua palavra. Viva com a esperança da vida eterna, lembrando-se que esta jornada terrena é apenas uma pequena parte de uma eternidade gloriosa com Deus. Mantenha os olhos fixos em Cristo e viva com a expectativa do futuro celestial que Ele preparou para seus filhos. Desafio a ser como Sara, uma mulher de fé, beleza interior e confiança em Deus. Que a história dela inspire a sua própria história de vida, repleta de fé inabalável, amor incondicional e esperança resplandecente. Que sua jornada seja marcada por um coração cheio de gratidão, uma mente firme na palavra de Deus e uma alma plenamente rendida aos planos e propósitos do Altíssimo. Que, assim como Sara, você seja conhecido por sua beleza espiritual, sua fé inabalável e sua dedicação a Deus, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Que a marca de sua vida seja a confiança em Deus, a beleza que emana do seu interior e a certeza de que Ele é o seu melhor e mais seguro refúgio. Coloque em prática essas lições e viva como uma mulher de fé, assim como Sara, a mãe de Isaque, viveu. Portanto, concluímos que a história de Sara é uma fonte inesgotável de lições preciosas para nossas vidas. Sua beleza e fé, mesmo na velhice, são um testemunho inspirador de que não há limites para o que Deus pode fazer através de homens e mulheres que confiam nele. A boa notícia é que, mesmo quando falhamos, ainda podemos tomar uma decisão diferente. Sara viu a promessa se cumprir em sua vida quando finalmente confiou. O filho da promessa, Isaque, nasceu no tempo de Deus, e a história mudou para sempre. Toda grande mudança começa com uma decisão: decidir confiar, decidir lutar, decidir nunca mais aceitar a mediocridade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas você também precisa agir, precisa olhar para a sua vida e dizer: chega, hoje é o dia da mudança. Como disse um homem sábio, se é fácil, faça com calma, se é difícil, faça com dificuldade. Apenas faça. Assim como Sara, você pode ter esperado muito tempo, pode ter cometido erros no caminho, mas a promessa ainda está de pé.
O que está em suas mãos agora é sua decisão: continuar no mesmo lugar ou dar o primeiro passo para o cumprimento do seu destino. A vida sempre nos coloca diante de decisões. Algumas parecem simples, outras exigem coragem, mas toda grande transformação nasce de uma escolha. Deus fez uma promessa a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Mas cumprir esse chamado não foi tão simples. O desconhecido assusta, o medo faz tremer e a dúvida muitas vezes sussurra: será que vai dar certo? Mesmo Abraão, um homem escolhido por Deus, vacilou e tentou resolver as coisas do seu jeito. Mas Deus não desistiu dele, porque Deus não desiste dos que são chamados. E você também foi chamado, e por isso está aqui neste lugar, neste momento. Você estará servindo ao Senhor, compartilhando esta mensagem com outras pessoas e se inscrevendo neste canal para receber pílulas da sabedoria da Bíblia diariamente. Ter você conosco nesta missão nos dá ânimo para continuarmos semeando mensagens de força e fé. Dentro de cada um de nós há uma chama, o desejo. Às vezes, ele está adormecido, esperando o momento certo para despertar. Quem sabe o que pode ativá-lo? Pode ser um livro, uma música, um sermão, uma conversa inesperada. Até mesmo um momento de fracasso pode ser o gatilho para a maior virada da sua vida. Abraão errou, mas continuou. Ele decidiu não parar. O desejo pelo cumprimento da promessa era maior do que o medo do desconhecido. Você sente essa chama dentro de você? Você deseja algo tão profundamente que está disposto a apostar sua existência nisso? Porque a diferença entre aqueles que cumprem seus sonhos e aqueles que ficam pelo caminho é a intensidade desse desejo. Depois do desejo vem a decisão. Duas palavras têm o poder de mudar tudo. Eu vou. Abraão teve que decidir. Ele não sabia como Deus faria, mas ele disse: eu vou. Ele saiu da sua terra, da sua zona de conforto e partiu para um destino desconhecido. Quantas vezes deixamos de viver o extraordinário por medo do incerto? Quantas vezes ficamos paralisados esperando um sinal maior? A verdade é que o maior sinal já foi dado. Benjamin Disraeli disse uma vez: nada pode resistir a um ser humano que aposta sua existência na extensão do seu propósito. Quando você decide, o mundo estranhamente abre caminho. O homem que diz, eu vou escalar a montanha, ouvirá vozes dizendo que é alto demais, difícil demais, arriscado demais. Mas ele ignora e responde, é a minha montanha, eu vou escalá-la. Ele sabe que existem apenas dois desfechos possíveis. Em breve, todos o verão acenando do topo. Ou ele cairá, tentando, mas voltar atrás? Nunca. Deus fez promessas para você, mas a promessa sozinha não é suficiente. Você precisa desejar, precisa decidir, precisa dizer com toda a sua força: eu vou. A sua história pode ser a próxima grande transformação. Não permita que o medo, a incerteza ou as vozes contrárias impeçam seu caminho. Como Abraão, você pode ter momentos de fraqueza, mas Deus continua fiel. O chamado está diante de você. O desejo está dentro de você. A decisão está em suas mãos. Mais adiante, Deus reafirma sua promessa, mas Abraão, diante da aparente impossibilidade, sugere que um servo seja seu sucessor. Deus, no entanto, insiste que sua descendência viria dele próprio. Esse momento revela a importância de manter a fé, mesmo quando a lógica parece nos dizer o contrário. Sara, ansiosa e impaciente, tentou resolver a situação com suas próprias mãos, mas a decisão de envolver Agar apenas trouxe mais conflitos. Quantas vezes também tentamos atalhos, apenas para perceber que aquilo nos trouxe mais dor? A verdadeira mudança acontece quando escolhemos confiar e agir na direção certa. Em um simples momento, uma garotinha definiu resolução da maneira mais poderosa. Resolver é quando você decide que nunca mais será o mesmo. Essa é a chave da transformação. Sara precisou chegar a esse momento de entrega total para ver sua promessa se cumprir. Assim como ela, precisamos decidir hoje que não vamos mais viver abaixo do nosso potencial. Assim como Sara, você pode ter esperado muito tempo, pode ter cometido erros no caminho, mas a promessa ainda está de pé. O que está em suas mãos agora é sua decisão: continuar no mesmo lugar ou dar o primeiro passo para o cumprimento do seu destino. Na vida, a espera pode ser um dos maiores desafios. Quando queremos algo com intensidade, a ansiedade pode nos levar a agir precipitadamente, tentando acelerar os planos que ainda não estão prontos para se cumprir. Mas a história nos ensina que cada promessa tem o seu tempo certo. Sara aprendeu uma lição valiosa. Tentar adiantar os planos de Deus pode gerar mais dificuldades do que soluções. Mas, apesar de seus erros, Deus permaneceu fiel à promessa que havia feito. Ele mudou o nome de Sarai para Sara, princesa.
para mostrar que ela era parte essencial do plano divino. O que essa história nos ensina? Que a espera pode ser difícil, mas a fidelidade a um propósito vale mais do que qualquer atalho. Muitas vezes, quando os resultados demoram a aparecer, somos tentados a abandonar o caminho ou a buscar soluções rápidas. Mas você precisa prometer a si mesmo que nunca desistirá. A promessa de Deus para a sua vida tem um tempo certo para se cumprir. E enquanto espera, faça algo. Jesus ensinou: não seja apenas ouvinte, mas realizador. Isso significa que não basta acreditar, é preciso agir. Defina seus objetivos, se esforce mais, aprenda mais, desenvolva-se. O mundo admira aqueles que fazem o que for preciso para crescer, que persistem apesar dos desafios. A diferença entre aqueles que alcançam seus sonhos e aqueles que ficam para trás está na decisão de agir, de continuar, de não desistir. Algumas pessoas nunca terão muito porque são excessivamente cautelosas. Elas temem o risco, evitam o desconforto e, por isso, nunca alcançam o extraordinário. Por outro lado, quem acredita e age, prospera. Assim como Deus cumpriu sua promessa na vida de Sara, El cumpriu também na tua. Mas você precisa confiar, esperar e, ao mesmo tempo, seguir em frente com decisão e coragem. Esperar é difícil. Confiar sem ver resultados imediatos pode ser um dos maiores desafios da vida. Mas a história de Sara nos ensina que a fidelidade de Deus não depende das nossas limitações humanas. Ela nos lembra que os planos divinos sempre se cumprem, independentemente das dúvidas que possam surgir pelo caminho. No capítulo 18 de Gênesis, Deus aparece novamente a Abraão e reafirma a promessa de que Sara daria à luz um filho. O que deveria ser um momento de esperança, no entanto, se transforma em um reflexo da incredulidade humana. Sara, escondida dentro da tenda, ri. Seu riso não é de alegria, mas de dúvida. Para ela, era impossível conceber uma criança em sua idade avançada. Ela foca mais em suas limitações do que no poder de Deus. Mas Deus conhece nossos corações. Ele pergunta a Sara por que ela riu, pois nada é impossível para ele. E no tempo certo a promessa se cumpre. No capítulo 21, Sara finalmente tem seu filho, Isaque. Agora seu riso é diferente. Ela diz: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. O riso da incredulidade se transforma no riso da vitória. 3 lições poderosas da história de Sara. 1. Deus cumpre suas promessas. Tentar acelerar os planos de Deus pode nos trazer mais desafios do que soluções. A paciência é uma virtude fundamental para quem deseja viver os propósitos divinos. Segundo, nossos planos podem ser diferentes dos planos de Deus. O que parece um atalho pode, na verdade, ser um desvio. Assim como Sara acreditava que ter um filho por meio de Agar era a melhor solução, muitas vezes tomamos decisões sem perceber que o caminho de Deus é superior. Terceiro, a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Mesmo com as dúvidas de Sara e Abraão, Deus cumpriu sua promessa. Ele age conforme sua vontade, e não de acordo com nossa impaciência. A história de Sara se conecta com uma verdade poderosa sobre a vida. Tudo o que vale a pena envolve riscos. Muitas pessoas hesitam em seguir seus sonhos porque têm medo de falhar. Dizem para si mesmas: e se der errado? Mas, como diz um famoso ensinamento, se você acha que tentar é arriscado, espere até ver a conta de não tentar. A cautela excessiva pode ser uma prisão. Se você nunca der um passo de fé, nunca verá o riso da vitória. Você pode ficar parado, rindo de incredulidade, duvidando do que é possível. Ou pode seguir em frente, confiar na promessa e agir até o dia em que rirá de alegria ao ver os frutos da sua esperança. O tempo de Deus é sempre o melhor, e a sua ação, hoje, pode ser o primeiro passo para ver essa promessa se cumprir. Não esqueça de se inscrever neste canal para receber mensagem de força e fé. Ter você aqui comigo me deixa muito feliz, e juntas poderemos mudar o mundo com a palavra de Deus e as histórias de mulheres sábias da Bíblia Sagrada. Até nosso próximo vídeo, onde abordaremos a história de Rebeca.